Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso tema que foi abordado na última aula, né? Falamos aí sobre as 5 forças de Porter e a importância da análise do ambiente externo, né? As oportunidades e ameaças que estão envolvidas dentro desse ambiente. Bom, e aí para a gente continuar, é importante a gente entender esse aspecto aí do marketing e por que o marketing se transforma em uma coisa praticamente imprescindível para quem quer começar um negócio, ou enfim, para uma grande corporação. A importância é a mesma, as proporções é que são diferentes, né? Então pensem comigo aqui, né? Toda empresa, toda empresa, não importa que tipo de empresa, que tamanho de empresa, ela tem uma estratégia, né? Ou seja, alguém pensou em o que está sendo feito ali para chegar até o consumidor e ter uma conversão, que é o que a gente fala dentro do ambiente do marketing, né? Fazer sua venda e tal. Toda empresa tem uma estratégia. Vamos pensar, como eu falei, tentar reduzir ao máximo aí, né? Vamos pegar um botequinho de bar, né? Um de bairro, né? Um botequinho pequenininho que tem lá já há muito tempo. Será que ele tem algum tipo de estratégia, né? Ele foi pensado em algum tipo de estratégia? Vamos trazer até para a nossa realidade aí, né? Os barzinhos que abrem aí na frente da universidade, coisa nesse tipo. Será que ele tem algum tipo de estratégia, né? Será que o fato da localização dele ali já não é alguma espécie de estratégia? Ou é a maneira com que ele consegue vender os seus produtos ali e comprar do seu fornecedor por um preço razoável, uma quantidade de produtos que ele compra para poder colocar à disposição ali, considerando o seu giro no mês, quanto ele consegue vender em uma noite, né? Quais são os produtos que mais vendem, né? Ou ele simplesmente vai lá gastando o dinheiro dele, né? Imaginem isso, né? Comece a pensar nesse sentido. E uma pessoa que é um empreendedor, né, que abre um próprio negócio, ou uma pessoa que tem algum tipo de empreendimento, ela abre para perder dinheiro. Todas têm o mesmo objetivo, né? Ela quer abrir um determinado tipo de comércio, coisa nesse sentido, para ganhar dinheiro, né? Imagine você, né? Você não vai dar dinheiro para os outros, a não ser que você seja filantropo, né? Você esteja fazendo isso por caridade. Mas até assim, né? Até nesse sentido, as pessoas querem ganhar coisas que pelo menos não são dinheiro. Mas no nosso caso aqui, imaginando um botequinho de bairro, né? O pouco, né, de recurso que esse empreendimento tem, ele é de alguma forma pensado, mesmo que de maneira muito intuitiva, mesmo que de uma forma muito, é, 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 vamos dizer assim, natural. Fui fazendo e acabei arrumando, vamos dizer assim, a minha fórmula de trabalhar para tentar ganhar dinheiro. Mas isso é uma estratégia, né? Então, assim, a maneira com que esses empreendedores, mesmo empreendedores pequenos, tentam fazer o seu negócio ir para frente, a gente pode considerar como estratégias, né? São estratégias. Agora, se essas estratégias estão dando certo ou não é por conta da falta de tentativa ou da inexistência de uma estratégia. Então, como eu coloquei aqui, a diferença que uma empresa que é bem sucedida e outra que só joga dinheiro fora não consegue emplacar, não é a falta ou a inexistência das estratégias. Então, estratégia o cara tem. Agora, o que acontece vai dar certo e vai dar errado. Eu não estou percebendo, né, as falhas que estão acontecendo na minha estratégia. Por isso a análise é tão importante. Por isso o marketing nesse aspecto, né, nesse sentido analítico aí, é tão importante, né? Porque é onde eu tenho a possibilidade de trabalhar com as minhas falhas, né? Eu posso trabalhar de uma forma em que eu possa corrigir o que está sendo feito, né? E até mesmo antes de fazer, verificar o meu ambiente aí para ver se realmente eu tenho condições de articular aquilo que eu estou querendo para o meu consumidor e ele vai entender da mesma maneira com que eu estou propondo, né? Então percebam, né? Todo empreendedor ele tem por trás daquilo que ele tentou abrir, do seu comércio, do seu negócio, da sua fábrica, da sua empresa, enfim, ele tem uma estratégia por trás.
O marketing, ele funciona para garantir a orientação desse caminho da estratégia. Se a estratégia está sendo feita de maneira correta, se eu estou articulando os recursos necessários de uma maneira que seja suficiente para poder alcançar os objetivos que eu quero, né, lá na frente, né, dentro dessa minha estratégia. Por isso, né, uma das nossas principais áreas do ponto de vista de gestão para o marketing é análise, é saber interpretar o ambiente para aí sim eu articular isso em uma estratégia. Então, vou dar um exemplo aí, né, hoje, né, que a gente tem muita gente aí já sabe que tem seu empreendimento, sabe que compensa muito investir, por exemplo, em meios digitais, em internet, em redes sociais, em fazer um perfil no Facebook, em fazer uma página lá também no Instagram, né, um perfil no Instagram, vou colocar dinheiro, patrocinar, fazer anúncio, ok, é a estratégia, tá certo? Então até aí a estratégia é uma coisa padrão. Agora, essa estratégia vai funcionar para o meu negócio? Eu consigo articular isso para o objetivo que eu quero? Então, o segredo não é a estratégia que você está utilizando, mas é analisar o ambiente, o momento, as oportunidades para saber se realmente vai dar certo essa estratégia para o objetivo que você quer, né? Então, essa análise antes de colocar as coisas em prática, né, em saber interpretar as variáveis que o ambiente está te dando, é fundamental para o profissional de marketing, tá certo? Então, nós comentamos aí, né? Quais são as 5 forças de Porter aí? Né? Vamos voltar ao nosso conhecimento da aula anterior. Né? Eu tenho lá o poder de barganha, né? A negociação por parte do meu consumidor, poder de barganha por parte do meu fornecedor, eu tenho a ameaça dos produtos substitutos, né? Eu tenho a concorrência, né, do próprio mercado, dos produtos que estão ali, né, disputando esse mercado, e eu tenho a ameaça dos entrantes, né, empresas que queiram começar nesse mercado assim como a minha empresa, né? Então, analisando essas 5 forças de Porter, né, a gente viu que eu tenho muitas variáveis ali que precisam ser analisadas, que podem aumentar ou diminuir a potencialidade desse mercado. Então percebam, a gente até comentei isso aí, quem está acompanhando o fórum, foi discussão da última aula, né? Se eu não me engano, não sei se foi o Marcos, né, que comentou aí, foi o Newton, né, não sei, comentou sobre essa questão. Essas forças ambientais não podem ser um limitador, até mesmo do ponto de vista de inovação, de desenvolvimento, etc. Elas não vão ser um limitador nesse sentido, do que você pode fazer, certo? Eu posso desenvolver, como eu falei, o melhor produto possível. Agora, isso vai ser sim um limitador do resultado que eu vou conseguir obter, né? Eu não vou conseguir fazer milagre em cima de números que demonstram para mim que é um mercado que tem pouco interesse, pouco crescimento, coisa nesse sentido, né? Então, é fundamental avaliar o mercado antes de começar as minhas estratégias, né? E aí, sabendo então que eu tenho uma maneira de medir qual é o potencial, né? Essa ideia de limitar, eu acho bom a gente olhar pelo outro lado, né? De qual é o potencial, de o quanto eu consigo extrair desse mercado, quais são as reais oportunidades de crescimento que eu tenho olhando os números desse mercado. Aí sim, eu consigo avaliar de uma forma positiva, potencial, né? Olha, aqui eu tenho um potencial limitado, ali eu tenho um potencial absurdo, né, do ponto de vista aí de marketing. Então eu tenho algumas estratégias que a gente chama aí de estratégicas genéricas de Porter, né? A gente fala de genéricas porque elas tratam de uma maneira ampla e tentar minimizar, neutralizar a influência dessas 5 forças de Porter aí sobre a minha empresa, sobre o negócio que eu estou tentando trabalhar com, tá certo? O meu cliente aí. Bom, então vamos aí que a gente tem, é bem simples aí na aula de hoje, mas a gente precisa entender o conceito e como isso pode se desdobrar em várias outras estratégias aí que tenham relação com essas 3 principais que a gente vai tratar hoje, que são liderança no custo, diferenciação e enfoque, tá? Então isso resume bastante as estratégias macro que eu posso assumir dentro aí do meu planejamento estratégico, beleza? Primeira estratégia genérica é liderança no custo, né? Ou seja, trabalhar com a minha margem de lucro de uma maneira mais eficiente o possível. Para quê? Para que eu tenha fôlego, né? Ou seja, para que eu consiga articular outras
outros investimentos, né, falando do ponto de vista aí mais corporativo, que sejam necessários, inclusive dentro do marketing, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista aí né, que em várias fases aí do meu produto podem ser necessárias, eu não vou conseguir se eu não tiver margem para trabalhar do ponto de vista financeiro, então eu posso tentar trabalhar então como uma das estratégias de liderança no custo, tá? Agora, o que eu tenho que ter para, né, conseguir trabalhar uma estratégia como essa? Acesso ao seu fornecedor de uma forma direta, né? Então você tem que ter condições, né, que possibilitem você aí na matéria-prima ou na maneira com que é produzida dentro da empresa, que, né, faça com que você tenha uma eficiência e diminua os custos que são relacionados aí diretamente à capacidade produtiva, ao processo que envolve o desenvolvimento do seu produto ou serviço. Então, se eu consigo articular essa liderança aí no custo, ele vai acabar fazendo com que eu tenha aí, como eu falei aqui, né, uma margem, uma possibilidade para trabalhar nos ativos aí, investindo nos ativos da minha empresa, né? Facilita um pouco. Então, se eu tiver liderança no custo, eu consigo neutralizar concorrentes do segmento que vão ficar com medo, né, no meu próprio segmento. Mesma coisa os entrantes, né, vão pensar duas vezes porque sabem que eu tenho uma margem, um acesso muito grande ao fornecimento, ou matéria-prima, ou a metodologia de trabalho que, né, barateia muito o meu produto para a empresa, né. Ao mesmo tempo, se meu produto é muito barato, né, se eu tenho uma eficiência muito grande, uma relação aí de custo-benefício, o meu consumidor não vai ter muito como ficar argumentando ou negociando comigo, né? O poder de barganha do fornecedor é um dos focos dessa estratégia, né? Então, se automaticamente eu tenho um acesso a ele, ele vai conseguir diminuir muito aí a sua influência, e as barreiras de saída de mercado também tendem a diminuir, porque os meus custos e minha eficiência é muito alta, né? Um exemplo que aconteceu, né, em cima dessa liderança no custo foi a Gol, né? A Gol soube articular muito bem isso, vocês conseguem expandir bastante o conhecimento de vocês aí, muitos artigos na época que ela se lançou, né, no mercado, porque ela tinha essa ideia de liderança no custo. Né? Ela foi, na verdade, uma das grandes responsáveis por popularizar a aviação comercial aqui no Brasil, né? Em tratar essa aviação que é, né, a aviação doméstica aqui no Brasil, de uma forma que, né, tentasse baratear e popularizar isso ao ponto que aumentasse a demanda e pudesse fazer com que cada vez mais ela tivesse aí um giro, né, vamos dizer assim, na sua proposta, né, dentro do que ela colocava aí como oportunidade no mercado. Por quê? Né? Ela conseguiu entender que não só nessa questão do ambiente interno, ela tinha um controle ali e conseguia então oferecer um produto mais barato, mas que existia uma demanda reprimida, porque as outras maneiras de transporte dentro do país, né, principalmente na época dominada aí por ou transporte rodoviário, né, que era, né, comparadamente aí com o que ela oferece hoje de produto caro, né, e não atendia do mesmo preço. E as outras empresas aéreas que também, né, aplicavam um preço muito maior, ela tentou trabalhar a eficiência para oferecer um produto mais barato e emplacou, né, dentro da aviação aérea. Aí. A gente sabe aí que a Gol, ela é uma empresa que foi, ela nasceu de uma empresa rodoviária, né, da aviação Cometa, né, talvez aí vocês conheçam aí. Então, ela focou, virou seus esforços para emplacar isso. Como? Né? O que ajudou muito ela nessa questão do fornecimento aí. Ela comprou muitos ativos da extinta VASP. Né? Quando a VASP faliu, ela conseguiu recuperar bastante coisa ali em leilão da VASP e tal. Então ela já começou com uma grande oportunidade nesse sentido de liderança no custo. Ela já tinha ali ativos de uma forma mais baixa, né? Na relação de custo. E ela conseguiu manter isso dentro do seu planejamento porque esse era o foco desde o princípio. Oferecer passagens aéreas de uma maneira barata e eficiente para o consumidor que ainda não estava sendo atendido dessa maneira. Tá? Antes da gente entrar até no outro aspecto, vou ampliar um pouquinho esse tópico. Tá? Se vocês pesquisarem um pouquinho aí sobre o tema, quando a gente fala de liderança no custo, né, isso a gente tem até, isso pode ser expandido para outras áreas, outras empresas aí que também atuam da mesma maneira. Aí vocês podem falar para mim, bom professor, mas então a Gol ela teve muita sorte na verdade, né? Ela encontrou ali, ela tinha a faca e o queijo na mão, tinha um dinheiro para investir, já era uma empresa consolidada dentro do segmento, tinha um know-how,
compraram lá um leilão de uma empresa falida e aproveitaram então essa oportunidade. Bom, está falando não da oportunidade em si, mas a gente está falando da estratégia. Tá? Então, professor, mas então é impossível eu fazer uma estratégia de liderança no custo se eu não tiver muita sorte. Não, né? Vamos lá, vamos para outros exemplos que vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Vamos entender como, por exemplo, uma rede como o Walmart cresceu tanto e se transformou em um império baseado principalmente nesse tipo de estratégia de liderança no custo. Né? Então, para eles é tudo muito barato, eles conseguem ter uma margem grande no que eles oferecem. Por quê? Vamos pensar no sentido, né, de estratégia. Né? Se eu tenho uma loja e eu compro por mês 10 unidades de um determinado produto, se eu tiver 2 lojas, eu passo a comprar 20. E se eu tenho um pedido de 20, que é o dobro do pedido anterior, significa que eu tenho uma força sobre o meu fornecedor muito maior. Então, o que eu penso quando eu olho para o modelo do Walmart? Entendo como eles construíram um império a partir dessa estratégia. Né? Quanto mais lojas eu abrir, né, do ponto de vista que a gente está falando aqui do varejo, né, nesse caso aqui de trade, né, maior vai ser o meu pedido para o meu fornecedor, certo? Então é bem diferente eu falar de uma rede varejista que tem 10 lojas no Brasil e faz um pedido para um determinado fornecedor e uma rede que tem 1000 lojas. Eu tenho um poder de negociação com esse fornecedor muito maior. Então, qual é o foco da estratégia do Walmart, por exemplo, que levou a ele a se expandir tanto? Todo o dinheiro de investimento trabalhado em cima dessa folga, né, dessa margem que a gente tinha nos ativos, são voltados, né, eram voltados aí para a abertura de novas unidades grandes, unidades que pudessem ter um volume de venda absurdo, né, big lojas. Ou, né, a dispersão de várias lojas de bairro em todo, né, o território americano aí. E aí eles conseguiram ganhar cada vez mais fôlego com os fornecedores. Né? A relevância do Walmart fica cada vez maior porque eles são um grande caminho de escoamento de produtos que não, né, dependem aí de um varejista para chegar até o consumidor. Então a lógica de investimento deles era: quanto mais lojas eu abrir, né, eu vou ter uma capacidade de produto maior e eu vou conseguir fazer pedidos maiores e a minha margem do produto vai aumentar porque eu consigo pressionar o meu fornecedor a vender mais barato. E aí o fornecedor vende mais barato, o que ele faz? Abre outra loja e aumenta o pedido. Ele aumenta o pedido. E aí ele terminou de vender aquele mês, ele teve a sua receita aumentada, o que ele faz? Ele abre outra loja e aumenta o pedido de novo e baixa o custo mais ainda. Ou seja, isso é uma roda gigante, uma engrenagem que vai funcionando de uma maneira exponencial e quase irrefreável. Né? A gente pode avaliar do ponto de vista de negócio se é uma bolha, se é uma coisa que talvez vai chegar uma hora que não tenha mais para onde crescer. Sim, né? E justamente isso que eu falei. Eles chegaram num ponto que não cabia mais abrir grandes lojas e para continuar com a estratégia eles começaram a abrir lojas, né, praticamente lojas de conveniência para continuar expandindo a sua capacidade de pedidos e continuar fazendo aí com que o seu preço e sua eficiência chegasse cada vez mais baixa. Quem assume essa mesma estratégia aqui no Brasil? A Van, né? Não sei se vocês, né, lógico, tirando toda a parte, né, de se realmente é bom ou não a loja, não sei o que, a estratégia por trás é exatamente a mesma, né? Então eu abro grandes lojas, com um número grande de lojas, eu faço um pedido absurdamente grande que vai forçar o meu fornecedor aí a reduzir o seu preço. Ele reduzindo o seu preço, eu consigo ao mesmo tempo aí trabalhar uma margem melhor. Com o resultado disso, o que eu vou fazer? Abro outra loja e aumento ainda mais o meu pedido, o que vai fazer com que eu tenha um poder de negociação cada vez maior com o meu fornecedor. Legal, pessoal? Deu para pegar essa daí? Então, vamos pro próximo. Diferenciação, tá? Então, dentro do marketing, a gente sabe como é importante criar diferenciais, né, dentro aí da nossa estratégia. Mas aqui a gente está falando de uma coisa que seja extremamente o foco do seu produto. Então, todo o escopo do esforço de marketing, do planejamento, vai ser focado aí num diferencial claro para o seu consumidor, tá?
Dentro da comunicação, da propaganda, a gente chama de USP, né? USP, né? A Unique Selling Proposition. Ou seja, uma proposição, uma proposta única de vendas para o seu consumidor. Eu não vou ficar tirando para todos os lados. Eu sei qual é o meu diferencial e sei quem vai dar valor para esse tipo de diferencial para o meu produto, né? E dentro do marketing, a gente chama de SCA, né? De Sustainable Competitive Advantage, né? Ou seja, uma vantagem competitiva que seja, do ponto de vista de mercado, sustentável. Eu consiga manter essa minha diferença, essa minha vantagem por um tempo. Tá? Como isso pode me ajudar, né, a neutralizar essas forças de Porter? Se eu tenho uma coisa muito diferente, um diferencial que não consiga ser igualado por outros produtos, né, por outros concorrentes, eu mato aqui os concorrentes do segmento e empresas que vão querer entrar. O poder de barganha do consumidor diminui porque ele só tem meu produto que oferece esse tipo de diferencial aí. O poder de barganha do fornecedor também fica limitado porque eu vou trabalhar de uma maneira com que eu possa criar esse diferencial não somente em cima do produto, né? Para isso que serve o marketing. Eu posso trabalhar isso com o marketing, com a comunicação, com a minha marca. Não precisa ser necessariamente, tá? Algo que seja uma característica física desse seu produto. Para isso que serve o marketing, né? Senão a gente não teria necessidade de ter campanhas de comunicação e marketing que criem diferenciais nesse seu produto, que podem ser relacionados muito mais ao benefício que esse produto oferece do que a característica física desse seu produto, né? E as barreiras de saída também. Se eu trabalho com um diferencial muito grande, eu consigo também ter um domínio sobre, se eu quiser abrir para novos mercados e trabalhar produtos diferentes aí daquele que eu ofereço, tá? Vamos entender como é que funciona isso, tá? Pegar um exemplo bom aqui, né? A Gillette. Ela trabalha muito focado nos seus ativos, nos seus investimentos em patentes de novos produtos, tá? Então, o investimento aí da Gillette em marketing, né, e em produtos e desenvolvimento de produtos novos é absurdamente grande, né? E qual que é o segredo disso, né? Pensem bem, quando a gente fala que a gente vai comprar uma lâmina de barbear, hoje a gente fala da construção da marca Gillette como sendo sinônimo da categoria. A gente fala aí que eu vou comprar uma Gillette. Né? Por quê? Porque a construção da marca fez com que ela se transformasse em sinônimo para a sua categoria de produtos. Né? Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Né? Foi um trabalho consistente em desenvolvimento de novos produtos. É aí que está. Mantendo diferenciais no mercado, ou seja, eu foco a minha estratégia em fazer sempre coisas novas, sempre coisas diferentes, tá? Então esse investimento permitiu com que a gente praticamente tivesse uma situação mágica dentro do mercado, né? Os preços da Gillette, eles são de 30 a 60% maiores do que os concorrentes. Ou seja, é um produto muito mais caro, é praticamente o inverso da estratégia anterior que a gente viu. Né? Ofereça um produto para o consumidor que é muito mais caro do que o produto de qualquer outro concorrente. Mesmo assim, eu sou líder do meu segmento, sou líder da minha categoria. Né? Por quê? Porque esse meu investimento me permite que eu, como a Gillette, coloque sempre produtos novos no mercado, diferentes dos produtos que existem já, e retire produtos que, né, já estão aí no mercado. Se eu não me engano, isso muda de ano para ano, mas a Gillette tinha um hábito aí de lançar todos os anos 11 novos produtos e tirar 8 produtos de circulação do mercado. Né? Então por ano, né? Eu tenho sempre essa novidade, essa inovação, sempre coisas novas e diferentes dentro do meu mercado. Não significa que eu tenha produtos completamente inovadores do ponto de vista tangível. Né? Quem sabe que não tem muita diferença. Eu vou ali e trabalho inovação colocando alguma coisa, tirando alguma coisa, patrocinando um atleta, fazendo uma coisa para uma função diferente. Vamos observar aqui uma coisa que a Gillette fez há pouco tempo. Né? Ela conseguiu enxergar uma oportunidade, né, dentro do mercado masculino aí, que não era exclusivamente voltado para a barba. Né? Então, atletas e homens que, né, gostam aí de exercício físico e tal, tem aí o costume de se depilar com lâminas. Né? Então ela lançou um produto novo, um produto inovador aí, com patrocínio e toda uma questão de marca em cima, né, desse produto.
em cima da imagem do Gabriel Medina, né, que é o surfista campeão aí do mundo, né, fez todo esse vínculo de marketing pesadíssimo de comunicação, mas se a gente for olhar o produto, é o mesmo produto que era o depilador feminino, né, praticamente só mudou as cores, e eu tive um lançamento de uma coisa que era muito diferente do ponto de vista de produto. Então entendam que produto não é só o físico, produto é para que aquilo está sendo feito, qual é o propósito de uso daquilo, como a pessoa que eu considero que é o meu usuário ou consumidor vai acabar encarando aquilo. Né? Então eu consegui desenvolver um produto novo, abocanhar um pedaço do mercado aí, uma coisa que teoricamente era algo que já existia, né? Mas eu tenho um lançamento de um produto novo, né? Eu tenho um produto diferente do que o mercado oferece. Legal? Então o segredo da sustentabilidade, de ter um produto diferente, não é invenção, tá, gente? Não pensem nisso. Inovação e invenção são coisas completamente diferentes. Não é inventar um produto que ninguém consiga fazer algo igual ao que você faz, mas é investir em inovação, em marketing, para que sempre você tenha produtos novos e diferentes do que existe no mercado. Legal? Bom, e aí a última estratégia aí das genéricas de Porter é o enfoque, tá? É um pouco parecida com a diferenciação, mas tem um lado um pouco diferente aí, tá? Qual a ideia do enfoque, da estratégia de enfoque? Eu vou escolher especificamente um mercado, um nicho, um consumidor específico, e eu vou atender aquele consumidor da melhor maneira possível. Tá? Então eu posso, como eu falei aqui, né, eu posso até colocar a diferenciação junto, posso aliar outras estratégias genéricas aqui ao enfoque, mas a estratégia de enfoque ela funciona muito bem, tá? Ela funciona muito bem. Por quê? Né? Essa ideia de trabalhar o diferencial, quando eu trabalho com enfoque, não tento atender todo mundo ao mesmo tempo, mas eu tento atender um consumidor específico, é mais fácil de deixar claro para que eu estou me propondo a esse mercado. Tá? Então, exemplos aqui, né? Mercados de produtos naturais, né? Que é bem específico, eu sei qual é o tipo de produto, sei qual é o diferencial que eu estou oferecendo. Produtos dietéticos, né? Um mercado bastante específico. E aí tem exemplos que a gente pode pensar no enfoque de uma maneira em que o marketing entra de uma forma um pouco mais forte. Sensodyne, né? Ó, pensem bem, né? O nome Sensodyne, a marca já me traz, né? O composto de marketing, desde a sua primeira expressão de marca, que é o nome Sensodyne, já me traz essa ideia de trabalhar com dentes sensíveis. Então eu já estou deixando claro qual é a proposta do meu produto. Eu não estou trabalhando com um creme dental comum, né? Eu estou trabalhando especificamente para pessoas que tenham dentes sensíveis. Então entendam como o marketing é responsável por fazer com que isso seja algo articulado, não só de uma forma que o seu consumidor saia satisfeito com o produto, mas que todo o composto de comunicação me passe essa mesma mensagem. Então é por isso que a gente fala que é um enfoque. Eu tenho que fazer com que todo mundo entenda qual é a proposta do meu produto. Tá legal? E percebam agora, isso gira muito em relação a como essa estratégia está sendo pensada e como o marketing lida com essa estratégia. Muito mais do que realmente o tangível, tá? Vou dar um exemplo para que fique mais claro, tá? Sabonete Protex. Qual é o principal argumento de venda para eu comprar um sabonete que é um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho relativamente, porque é quase o dobro do preço de um sabonete comum, na mesma categoria, né? Qual que é a ideia? Vamos de novo, pensem no composto de marca. Quando eu olho para a embalagem de um Protex, né, é branca, com as letras azuis, não tem imagem de rosa, não tem imagem de perfume, não tem imagem de óleo, não tem imagem de nada disso. Eu tenho uma imagem de um produto que me passa a sensação praticamente de um medicamento, né? Pelas cores, pela forma, a maneira com que ele está sendo exposto aqui. O argumento, elimina 99% das bactérias. Está colocado ali, né, um sabonete antibacteriano. Muito bom. Mas vamos pensar bem, pessoal. Tá? Vamos parar um pouquinho com a parte de marketing e vamos entender. A gente está do outro lado. Nós somos produtores de conteúdo, somos gestores de marketing, não somos somente consumidores. A função de um sabonete não é eliminar as bactérias? Eu não compro um sabonete para me limpar?
Quando eu uso um sabonete e não somente lavo minha mão com água, não significa que eu estou querendo eliminar as bactérias. Então, esse não deveria ser praticamente o argumento de qualquer tipo de sabonete que elimina as bactérias, tá? Sim, né? Na verdade é para isso que serve um sabonete, né? Mas quando eu deixo isso claro, né, como um argumento de venda, como foco, eu passo a trabalhar isso na essência da minha marca de uma forma holística. O nome do meu produto passa essa sensação, o composto de comunicação passa essa sensação, o que o consumidor compra quando ele está comprando o Protex não é mais o sabonete, ele está comprando proteção. E é algo que ele não vai conseguir comprar quando ele compra um Lux, quando ele compra lá o Palmolive. E que na verdade ele consegue, tá? Porque todos os sabonetes servem para a mesma coisa. Eles servem para eliminar as bactérias. Mas quando isso se transforma no meu argumento estratégico principal, eu consigo trabalhar e articular o meu benefício da melhor maneira possível. E as outras marcas vão ter muito mais dificuldade em articular da mesma maneira que eu, tá? Para matar a nossa aula de hoje, vocês entenderem isso. Se ele mata 99% das bactérias, significa que, mesmo eu usando o Protex, eu tenho a chance de 1% aí de ficar com alguma bactéria que cause algum tipo de problema, certo? Então, se eu inverter essa porcentagem, eu posso até criar uma outra realidade falando que esse produto não é um produto eficiente, tá certo? A gente, né, vamos falar, agora a gente está falando aí é uma época que a gente está passando isolamento, coronavírus, etc. Será que o Protex, esse 1% aí, 0,1%, que o Protex não elimina as bactérias, está incluído o coronavírus aí ou não? Todos os tipos de sabonetes, qualquer tipo de detergente eu posso usar na minha mão e vai eliminar as bactérias. Pense o quanto é produto, o quanto é marketing e o que é um produto. O produto não é o físico, não é o tangível. É para isso que serve o marketing. Para que eu tenha uma estratégia por trás que consiga, de acordo com a análise, entender como atuar dentro do ambiente e articular esses benefícios utilizando o composto de marca para poder fazer que o meu consumidor entenda qual é o principal benefício que eu tenho para oferecer para ele. Legal, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Um abraço, até semana que vem.